Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar de 5 ações que estão baratas na bolsa, ou seja, 5 ações que estão quase de graça para você acompanhar aqui com a gente. Mas antes de nada, vou pedir para você um assunto super importante, você deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal, tá? Lembrando que tudo que for falado aqui não são recomendações de investimento. E antes de mais nada, eu vou responder a seguinte pergunta que sempre fazem, né? Eu posso colocar a minha reserva de emergência em ações? Não, não são ações seguras. Então, existe um risco, existe uma certa situação que você vai aplicar ao investir em ações. Ah, mas essas ações são ações que são seguras, né? Pessoas geralmente falam que são seguras no mercado. Não invista sua reserva de emergência, tá? Não use o dinheiro que é precioso. Reserva de emergência você pode utilizar caso você fique desempregado, caso você precise de uma extrema urgência de um dinheiro. Então, não utilize a sua reserva de emergência para esse tipo de situação, tá bom? Lembrando que as ações aqui, mais uma vez, não são recomendações de investimento, tá bom? Vamos falar das ações? A primeira ação que a gente vai falar hoje é a Sanepar. Deixa eu ver se eu consigo me esticar um pouquinho aqui. É a Sanepar, tá? O ticker aí é o SAPR4, né? Como está aí retratado na tela. A Sanepar, ela é uma ação, né, do setor perene, é uma ação importante no nosso mercado, uma ação importante na Bolsa de Valores. É uma companhia de saneamento do Paraná, é uma empresa brasileira, né, que detém a concessão dos serviços públicos de saneamento básico na cidade do estado do Paraná. Ela foi fundada em 1963, ou seja, já tem praticamente aí quase 60 anos de empresa. É uma empresa já conhecida no mercado. É um setor perene. Todo mundo hoje precisa de saneamento básico. A Sanepar tem dedo do estado do Paraná, conforme eu falei. Tem dívidas equilibradas, tem histórico de dividendo. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico da empresa. Ó, repara que já chegou na casa dos 6,15, quase tocando ali em 6,71. É uma empresa interessante para se investir e caiu, né? Caiu 3,70. Tá tocando a média móvel 80. A média móvel 80 é essa linha vermelha que está mostrando aí no gráfico. Ou seja, tocou nessa média móvel, se romper a média móvel 9, que é a verde, a 9, que é a amarela, e a 21, que é a azul, vai superar, vai vir uma tendência de alta. Existe oportunidade no papel também através da análise técnica. Aqui a gente analisa tanto a análise fundamentalista como a análise técnica. Então é um papel bastante interessante através também da análise técnica, tá? Eu vou estar mostrando isso para vocês durante esse vídeo de hoje, né? Mas é uma grande empresa, sim, tá? A gente vê nos últimos tempos a Sanepar se prejudicando por escassez de chuva, né? Por isso essa queda aqui no gráfico. O Estado teve interferência, não pôde ter aumento de tarifas. A Sanepar queria aumentar a tarifa para poder ter mais recursos, claro, né? Quando você aumenta a tarifa, você traz mais receita para a empresa. E sem contar que houve rodízio de fornecimento de água por parte da concessionária. Isso afetou bastante o resultado da empresa nos últimos anos. Mas é uma grande empresa e vou mostrar para vocês os indicadores fundamentalistas do papel. Deixa eu chegar um pouquinho. Deixa eu subir agora. Vou ficar navegando um pouco aqui na sua tela, né? Indicadores da Sanepar. O que a gente tem por aqui, ó? O PL, né? O patrimônio líquido, ele está 4,93. O que é o PL, né? É o preço
sobre o lucro. O que isso significa, né? Que você, aqui está no 4,93, você vai ter 4 anos para ter o seu investimento de volta. Isso é bem interessante, tá? De dividend yield, a Sanepar está pagando 6,57, né? 6,45, perdão. 6,45. Isso nos últimos 12 meses, quando a gente fala de dividend yield, é os últimos 12 meses. O ROI, o retorno sobre o patrimônio, tá. Deixa eu ver aqui, ROI. 13,83, é um ROI bom, né? ROI bom é sempre acima de 10%. Isso, o que significa o ROI? Se a Sanepar investiu 200 mil no seu negócio, ela teve um retorno de 300 mil. Isso quer dizer que o ROI foi bom, né? A Sanepar, a cada investimento que ela faz, ela obtém 13% de retorno em cima desse negócio. 13,83. Por exemplo, se ela investir 100 mil reais, ela vai ter um retorno de 13 mil, né? E 800 em cima do valor que ela investiu. Então, é bem interessante. Dívida líquida. Dívida líquida está 0,44. Também é um número bem bacana. Dívida líquida baixa, isso é muito importante. A dívida líquida, se for o caso, abaixo de 1, então melhor ainda. É um número bem interessante ter de dívida líquida baixa, que você gasta mesmo menos, você paga menos, né? As suas obrigações são menores. PVP está aqui em cima, 0,68. O PVP abaixo de 1, a gente diz que a ação está descontada, ou seja, está barata, está interessante para compra no mercado, tá? O PVP é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, a ação está descontada, está super barata, pois está 0,68 o papel. Margem líquida de 20,56. É uma margem líquida boa. A liquidez corrente 1,71 também é uma liquidez boa. O que é liquidez corrente, né? Você que ainda não sabe. É quanto a empresa tem de caixa para honrar suas dívidas, tá? Acima de 1, quando for acima de 1, aqui no caso é 1,71, quer dizer que a empresa tem dinheiro para honrar suas dívidas, ou seja, a empresa tem saúde financeira para isso. Então, é super importante estar acima de 1, e a Sanepar está entregando 1,71. É um número bem bacana. Vamos olhar aqui a DRE da Sanepar. DRE, para quem não sabe, quem é do mundo contábil é muito mais familiarizado com esse termo, é demonstração de resultado do exercício. Aqui a gente consegue ver o que ela teve de receita, o que ela teve de custos ou despesas, né? Dependendo do lugar que você for analisar, tá? Sempre nos últimos 5 anos tendo mais receita do que custos. Os custos no último ano foram maiores, porém as receitas também foram maiores, né? E é importante demais o custo ser menor que a receita. Lógico que tem empresa que você vai ver que tem um custo alto, mas que você vê que é uma empresa que está gastando para investir no futuro. A gente vai estar falando até isso, daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco sobre isso, tá? Então existe também essa oportunidade. Nem sempre quando o custo é menor, quando o custo for maior, é ruim, né? Então, receita aqui no caso maior que o custo, isso é bom demais, analisando uma empresa no perfil de longo prazo, né? E a Sanepar tem apresentado bons números, tá? Os dividendos da Sanepar, eles são constantes, tu vê aqui, ó, dificilmente caiu só em dezembro de 2018, caiu em abril de 2022, porém já teve uma retomada aqui em junho de 2022.
Esse de abril de 2022 aqui foi por conta de chuvas, tá? Ele teve uma queda, mas nos últimos 5 anos sempre mostrou boa oportunidade de pagamento de dividendos. Tá? A segunda ação, a próxima ação que nós vamos falar hoje é a Fleury, tá? FLRY3, né? A Fleury é uma grande empresa. Vou falar um pouco aqui da Fleury. A Fleury é sediada em São Paulo, foi fundada em 1926, né? É uma empresa que tem uma maneira inteligente de fazer a prevenção de doenças, né? A checagem de doenças, e o serviço contempla consultas médicas, nutricionistas, especialistas na área de saúde. É uma empresa interessante e a gente também está aqui mostrando o case da Fleury para você, que eu acho que vai ser bem bacana e agregar nos seus estudos, tá? Vamos ver os indicadores, né? Primeiro, vamos ver o gráfico. Ó, repara que a Fleury começou lá para os anos de 2018, né? Nos últimos 5 anos, sempre esse gráfico aqui. Chegou a bater 30,69 na casa lá dos anos de 2020. Aí teve a pandemia, muita gente caiu. Olha o gráfico como é que caiu assustadoramente, né? E hoje está voltando a subir, já está na casa dos 17,97, rompendo a faixa dos 19,20 na análise técnica, tá? Rompendo a faixa de 20,01, 19,20. Vai voltar a crescer, mas analisando pelos dados fundamentalistas, a gente vê que a ação tem tudo para subir, tem tudo para retornar com grande crescimento. E é isso que a gente vai olhar agora. Qual o PL do papel? 16,38, PL ótimo, PL altíssimo, né? Como eu falei anteriormente, isso é bom demais. O teu retorno de investimento pode vir em até 16 anos, é bem bacana, né? O dividend yield 4,51, o dividend é uma taxa de dividendos bem bacana no mercado, poucos pagam esse tipo de taxa. O PVP está 3,13, está acima de 1, né? Ah, mas está acima de 1, né, no caso, né? A Fleury sim está descontada, mesmo estando acima de 1. Mas, Jonatas, eu não entendi direito essa questão de PL, essa questão de DY, o dividend yield, né, no caso. Eu não entendi essa questão do PVP. Você volta lá na primeira empresa que eu vou estar explicando tudinho e você vai começar a entender melhor esses termos. Dívida líquida 1,59, também é um número interessante. A margem líquida 8,16, né, dando 8% de retorno a cada investimento que é feito. Liquidez corrente 1,41, né? Liquidez corrente 1,41, acima de 1, isso é bom demais. Aí vamos ver a DRE. Aí você vai entender por que a dívida líquida está alta. E você vai entender um pouco por que o PL está um pouquinho alto também. E o PVP está alto. E a ação não está acima de 1, né, no caso aqui, o número do PVP. Vamos dar uma olhada aqui na DRE. Ó. É aquele caso que eu te falei. Os custos estão maiores ou próximos à receita, né? Aqui não necessariamente a receita está menor que o custo, né? O custo, houve bastante custo, né? Houve bastante gastos, mas a gente vê que é uma empresa que está se mobilizando, está se organizando para o futuro. Você, quando vai fazer uma você quando quer se profissionalizar, né? Vamos dizer assim, o que você faz? Você investe na sua carreira. Você vai fazer cursos, você vai fazer uma faculdade, vai fazer uma especialização, né? Dependendo do caso, fazer até uma pós, uma MBA, né? Dependendo do curso que for fazer. E isso demanda o quê? Gastos, né? Você vai gastar, você vai vai gastar um dinheiro que talvez você nem conseguiria ter, né?
E mais você está gastando, você está investindo em você, porque você sabe que você vai ter um bom salário, você sabe que você vai ter um bom dinheiro de retorno no futuro. E é isso que a Fleury está fazendo hoje. A Fleury fez a aquisição da Hermes Pardini, que é uma outra grande empresa do setor médico, né, de biomedicina, e de outros hospitais, de outros locais, para poder instalar a sua rede, né, instalar a sua sede, e isso vai surtir efeito no longo prazo, tá? Então, por isso, a gente trouxe para você aqui esse case. Eu acho um case bastante interessante. Tem várias pessoas que comentam também na nossa página sobre esse case, por isso trouxemos aqui esse case. Repara que houve um aumento de custos, né, por conta dessas aquisições, né, aqui no ano de 2021, mas é preciso que você entenda que é para um longo prazo, tá? Esse investimento, tá bom? Os dividendos oscilando um pouquinho, mas sempre paga bons dividendos. Inclusive em janeiro de 2022 pagou um dividendo bom. Vamos falar das 3 últimas ações, mas antes de falar das 3 últimas ações, eu quero falar do nosso Clube Ganha-Pão. O que é o Clube Ganha-Pão, tá? O Clube Ganha-Pão é um grupo de estudos, né, que a gente utiliza para fazer cálculos de entrada e saída de operações em ações na Bolsa de Valores, tá? Nós temos um grupo no WhatsApp. Geralmente eu boto esse link do grupo na nossa página do Instagram, que o link está aqui abaixo, e esse grupo fica aberto de 9 às 17. É um grupo para você conhecer um pouco do nosso trabalho, mas existe um grupo que é pago, um grupo privado, onde você recebe menos mensagens, no caso, mas recebe mensagens objetivas, que são as mensagens que falam sobre entradas e saídas de ações, estudos sobre ações, que é algo que interessa e o que vai ser importante para você. Jonatas, eu não tenho tempo para investir, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para entender isso aqui tudo que você está falando aí de PVP, de patrimônio líquido, dividend yield. A gente estuda por você. Nós tivemos resultados já nesse mês de outubro e também nos meses anteriores. Se você quiser conhecer nossos resultados, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode acompanhar como é que funciona. Ah, Jonatas, eu quero participar. É só fazer o Pix para a chave que está aqui embaixo, ou me mandar mensagem no Zap ou no direct da nossa página no Insta, ou até mesmo um e-mail. Manda sinal de fumaça, manda o que você quiser, que vai ajudar no nosso investimento, tá bom? Ajudar nos seus investimentos, tá? No caso. E no nosso também, que a gente vai estar te auxiliando da melhor forma, tá bom? A Itaúsa é a terceira ação que a gente vai estar falando no dia de hoje, tá? A Itaúsa é muito grande, né? A Itaúsa é uma empresa que está em crescente modo, né? A Itaúsa é uma hold brasileira de investimentos, né, de capital aberto com mais de 45 anos de trajetória, tá? Com sede em São Paulo, fundada em 1966 e hoje possui mais de 120 mil funcionários, tá? A Itaúsa é muito grande, gente. Ela tem várias empresas, ela tem não somente o Itaú, todo mundo pensa, quando fala de Itaúsa, lembra Itaú, né? Mas tem várias empresas, tem a Alpargatas, né, que faz a Havaianas, todo mundo usa, né, que é a fabricante da Havaianas, a Alpargatas, e tem a Duratex, né. Olha o histórico do papel nos últimos 5 anos, já bateu 12,19, né, caiu um pouquinho aqui, tocou a média móvel 80 na faixa de 6,62, hoje tocou em 8,44 nos últimos meses e já está em 10,68. Vai buscar esses 12,19 e quando bater 12,19, ó, foguete Lua. Houston, I have a problem. A ação da Itaúsa está explodindo, está evoluindo. Essa é uma ótima oportunidade também no mercado, tá? Itaúsa
tá falando que em breve, né, os diretores financeiros da empresa está falando que em breve vai pagar mais dividendos. O pessoal tem comentado, tem chegado bastante que a Itaúsa tá pagando só 2 centavinhos, tá pagando pouquinho, mas é uma ótima empresa pagadora de dividendos, já foi no passado e quer voltar a ser, quer voltar a ter esses investidores para perto através do pagamento de dividendos também. Só que como toda empresa, ó, aqui também, ó, o verdinho aqui aparecendo. A empresa caiu bastante na pandemia em 2020. Tá vendo? Essa barra grandona verde aí, ó. Na pandemia caiu bastante. Caiu bastante, tá? Olha os indicadores da Itaúsa. PL 7,11. Você vai ter 7 anos de retorno de investimento. PVP 1,40. Tá um pouco acima, tal. Não está descontado, mas é uma ação interessante para investir. Gosto muito do papel. DY 5,20. Paga bons dividendos durante o ano. 5,20. Poucas empresas fazem isso, no caso. Dívida líquida 0,08, é um bom número, super pequena a dívida da empresa. Por isso, eu acho interessante o papel, por conta dessa dívida líquida. Margem líquida, eita, olha a margem líquida, gente, 151%, 151,31%. Você vai ter uma oportunidade de investir e ter um retorno de 151%. Olha que interessante, tá? Uma margem gigante. Vou dar exemplo. Você vai, vamos dizer que um copo custe R$5 e eu te vendo ele por R$10. A margem líquida é grande. A margem líquida da Itaúsa é tão grande que você vai conseguir vender esse copo que eu vendi para você por 10 por R$20. Olha só quanto eles conseguem colocar fácil grana no bolso, tá? E essa grana no bolso que eles conseguem colocar fácil vai ser revertida para vocês. Então, é bem interessante o papel, vale a pena por conta dessa margem líquida. ROI 16,58. 16,58. Olha o retorno sobre o investimento que você vai ter. 16,58, tá? Lembrando que é muito importante que vocês saibam esses indicadores um por um. Se você está ainda aqui na terceira ação, ainda não entendeu como é que funciona, volta o vídeo lá na primeira ação que eu estou explicando um por um lá na frente, tá? DRE da Itaúsa, demonstração de resultado de exercício da Itaúsa. Temos aqui as receitas maiores que os gastos, maiores que os custos, né, no caso. Bem interessante também analisar o papel, receita sempre maior. Dividendos, olha só como é que diminuiu os dividendos, e o povo falando aí desses 2 centavinhos que está rolando direto. Então é interessante a gente analisar nesse cenário 2 centavos apenas nos últimos meses, mas vai voltar a pagar bons dividendos, eu creio nisso. Jonathan, você parou de pagar dividendos, tá? Quero mais. Você pode, tem toda a opção, né, de escolher uma ação que paga mais, mas muito cuidado, tá? Não vai na onda dos outros. A gente tem que ter a métrica de boas empresas, de bons negócios. É super importante você ter isso em mente. E quando você fala de boas empresas, você tem bons negócios. E essa questão aqui dos dividendos menores é por conta que os bancos tiveram que se proteger da crise. Você viu aí muita empresa quebrando, empresa de nome quebrando, né? Algumas empresas famosas quebrando ou diminuindo suas participações, mas você não viu banco quebrando, né? Pelo menos que eu saiba, você não viu o banco quebrando. Por quê? Eles tiveram que se proteger da crise, e uma das estratégias de se proteger dessa crise foi diminuindo o pagamento de dividendos, e o Itaú diminuiu o pagamento de dividendos da Itaúsa. A quarta ação é a ISA-CETEP, Transmissão Paulista, né, no caso. É uma ação de energia. A ISA-CETEP
é uma ação de transmissão de energia elétrica, né, no caso, e muito importante no cenário nacional, né? É um setor que todo mundo precisa, né? E que gasta muito pouco, por isso a gente trouxe aqui esse papel. Olha a crescente, olha a tendência de alta do papel. Hoje está em 23,41, uma ótima oportunidade. Eu acredito que vai continuar subindo, né? Apesar dela não ter tido lucro no trimestre, não é um trimestre que mostra que a empresa é boa, tá? Você tem que analisar o ano, tem que analisar os anos anteriores. Então, é importante você analisar vários fatores. Vamos ver os indicadores? Patrimônio líquido 5,47, 5 anos de retorno. PVP 0,99, está abaixo de 1, é interessante. Quando está abaixo de 1 quer dizer que está descontada, tá, gente? Dividend Yield 6,32, é um número bem bacana de retorno em 12 meses. Dívida líquida, olha só, baixíssima, 0,44, super equilibrada o papel. Margem líquida 47,45, uma ótima margem. Liquidez corrente está 7,49, está acima de 1, está ok. Deixa comigo a dívida, né? Eu tenho grana, eu posso pagar, eu tenho caixa, né? Se você quer entender melhor esses indicadores, vai lá na primeira ação, já falei isso, volto a falar, vai lá na primeira ação que você vai conseguir entender melhor esses indicadores. E antes da última empresa, eu quero que você analise aqui comigo primeiro a DRE, ó. Receitas de maiores que os custos, sempre nos últimos 5 anos. Olha aqui a forma de pagar dividendo deles. Diminuiu um pouquinho agora no final do ano de 2021, mas vai aumentar com certeza. Sempre paga bons dividendos. E antes de falar da última ação, quero que você anote essa dica super importante. Deixa seu like, se inscreve no canal. Lembrando que tudo que a gente falou aqui e a última ação que a gente vai falar não é recomendação de investimento, tá? Então, muito importante essas dicas. A última ação é a TASA 4, ação da Taurus, tá? Vamos ver como é que está a ação nos últimos meses, ó, subindo, tá? Tá uma tendência de baixa nesse momento na análise técnica, mas tem tudo para romper 20,51 e explodir e voar. Então, é uma ótima ação também. Vamos aos indicadores. DY 10,28, um dividend yield bem alto. O patrimônio líquido 2,86, tem até 2 anos para ter o retorno do investimento em cima do papel. PVP 2,07, está um pouco alto até demais, né? Mas a gente tem alguns termos aqui, ó. Não é só isso que você tem que analisar para ver que a ação está descontada. Olha de dívida líquida, 0,35, está muito baixa, Olha, liquidez corrente, 1,50, está acima de 1. Tem caixa para pagar suas dívidas. Tem dinheiro para pagar suas dívidas. E uma dívida líquida dessa aqui, ó, fraquíssima, 0,35. Olha o ROI. O ROI tá. ROI. 72,20. Um número bem interessante também de ROI. Eu, Jonatas, no caso, gosto, né, de empresas que têm um ROI acima de 20%, tá? Então, a TASA, hoje ela está com 72%, é muito interessante. A margem líquida, 23,56, bem bacana, tá? O número de margem líquida. Analisar a DRE, receita maior que o custo, aumentou um pouco o custo nesse último ano, mas a receita sempre está melhor
que os gastos, olha o crescente da Taurus, olha, teve poucos gastos, teve gastos, mas nunca superando as receitas. Então é uma empresa muito interessante. Dividend yield, aí tu olha aí, só uma barrinha, pagou dividendo só em 2022. Poxa, cara, vale a pena investir nisso daí? Vale. Olha a quantidade de dividendos que ela pagou em 2022. Mas vai continuar pagando? Eu acredito que sim, na minha visão, acredito que sim. Por conta dessa dívida baixa, por conta dessa liquidez corrente, né? Essa geração de fluxo de caixa que ela possui para poder pagar os seus investimentos, e ela está tendo bons resultados, eu acredito que vai pagar sim, tá bom? Então é isso, pedir para você mais um tema super importante, você deixar o seu comentário, você dizer aí, você investe, né, nessas empresas, já tem essa empresa na sua carteira? Queria que você deixasse aqui o seu comentário, sugestão para novos vídeos, o que você achou desse vídeo, né, tirar dúvidas, perguntas, pode perguntar para a gente, sugestão, elogios, reclamações, pode mandar para a gente aqui no nosso canal, né, sempre com moderação, sempre com educação, que a gente vai estar te auxiliando. E agradecer você ter chegado até esse vídeo, até o final desse vídeo, né, uns 30 minutos aí de vídeo, chegar até aqui ao final do nosso vídeo, aprendendo e se interessando cada vez mais em ações. A gente vai estar falando muito mais para você nos próximos vídeos aqui da Ganha Pão. Segue a gente lá no nosso Insta, você que não conhece ainda o nosso canal no Instagram, pode seguir a gente, que a gente vai estar junto com Reels, né, junto com postagens no feed, stories e muito mais. Você vai estar acompanhando o nosso canal. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.